Oi, eu sou a Dani e esse é o Pantufa de Unicórnio. Hoje a gente segue com as nossas resenhas de pantufa do livro Longe da Árvore, do Andrew Solomon. E hoje a gente vai falar do capítulo 3, que é o capítulo Anões. A estrutura desse capítulo, ela segue o mesmo formato do capítulo 2, que é o capítulo Surdos, né? Ele utiliza de histórias particulares de várias famílias que ele conheceu e que ele entrevistou para situar a gente de qual que é o panorama da situação atual nos Estados Unidos. Ele menciona alguns aspectos históricos, traz alguns dados científicos, faz algumas reflexões próprias a respeito das situações que ele está observando, né, das pessoas que ele está observando, da forma com que elas encaram a situação, e vai criando para a gente esse quadro, esse cenário de como que na atualidade é vista a situação dos anões nos Estados Unidos. O capítulo tem 62 páginas, é uma leitura que flui fácil, flui rapidamente, assim como os capítulos anteriores. Eu achei que é uma forma bastante interessante dele trazer pra gente os dados históricos, os dados mais científicos. E ele parte, né, o início do capítulo é também de uma convenção americana, que é a Convenção das Pessoas Pequenas da América, que ele visitou no ano de 2003. E aí, a partir das experiências que ele teve ali nessa convenção, ele vai começando a introduzir a gente nesse universo. E ele começa explicando pra gente que o nanismo geralmente acontece em razão de uma mutação genética que é aleatória e é uma mutação de baixa incidência. Então ele explica que a maioria dos anões tem pais de estatura comum e que então a gente tem aquela questão de que geralmente o nanismo ele é uma identidade horizontal e não vertical. Embora também existam casos de pessoas que têm pais que têm nanismo, mas são mais raros. Também existem alguns casos que são mencionados no livro de casais ou de pessoas que têm nanismo que acabam adotando outras crianças que também têm onanismo, então daí são casos assim um pouco mais excepcionais em que há essa identidade vertical, que a gente já explicou essa questão da identidade vertical, horizontal, nesse outro vídeo. Eu nunca sei o lado, que eu vou colocar o link aqui. Se você ainda não assistiu os nossos outros vídeos do Longe da Árvore, as outras resenhas do Andrew Solomon, a gente fala um pouquinho dessa questão da identidade vertical e horizontal. Então, no caso do nanismo, geralmente é uma identidade horizontal que não é compartilhada em relação aos pais. Ele tem bastante informação sobre quais são as mutações mais comuns, quais são os problemas genéticos que acabam levando a uma estatura baixa, qual que é a altura média das pessoas que têm nanismo, quais que são, para cada caso, os impactos que vão existir na saúde, quais são as características. Ele explica que as displasias esqueléticas são as principais causas do nanismo e que a que é mais comum é a acondroplasia, que é a que resulta, né, nas características de membros encurtados, a cabeça grande e o tronco de tamanho comum. Ele explica também que existem outras formas de nanismo. Ele menciona o nanismo pituritário, que ocorre em razão da ausência do hormônio de crescimento. E fala também que existe uma espécie de nanismo psicossocial, que é aquele decorrente de maus tratos físicos graves. Uma reflexão bastante interessante que ele já traz nesse começo do livro, quando ele está mencionando ali a convenção que ele visitou em Denver, Massachusetts, de pessoas pequenas da América. E ele fala que ele viu ali aquela enorme quantidade de pessoas pequenas com nanismo ali reunidas. Geralmente essas convenções elas ocorrem, sei lá, acho que por uma semana, e aí todo mundo vai para essa cidade, se hospeda em um hotel, e existem vários eventos, festas, enfim, inúmeros eventos ali que reúnem essas pessoas. E ele menciona que vendo ali aquela grande quantidade de pessoas pequenas reunidas, ele disse que ele começou a observar, ele começou a ser capaz de observar as certas singularidades existentes em cada pessoa. E ele disse que ele percebeu em si mesmo que ele dificilmente tinha essa capacidade de observar essas características singulares de cada um deles quando ele via uma pessoa pequena, um anão fora daquele contexto. Que geralmente ele olhava para essas pessoas e meio que só via a estatura, não era capaz de observar com mais não era capaz de ver além ali de uma pessoa de estatura pequena, e que por conta dele estar inserido ali naquele ambiente em que praticamente todo mundo era daquela estatura, a estatura passou a ser algo comum, então que, né, não chamava atenção para ele, e ele começou a ser capaz de observar melhor as singularidades e as características específicas e pessoais de cada uma daquelas pessoas, que eu acho que é algo que é comum pra gente quando a gente se depara com algo que a gente
entende como diferente, a gente geralmente volta o nosso olhar só para aquela característica que a gente considera diferente, e só com conhecendo melhor ou tendo mais contato é que a gente supera essa primeira barreira de conseguir observar para além da diferença. Por meio das várias histórias que ele vai mostrando, ele vai destacando vários aspectos, mostrando pra gente como que cada família recebeu o seu diagnóstico dos filhos, como que cada família foi escolhendo, que caminho que cada família foi escolhendo traçar para a educação, para a relação com os próprios filhos, como que foi o sentimento dos pais no momento que descobriram, quando que ocorreu o diagnóstico, que em alguns casos a gente tem durante a gestação, outros em que o diagnóstico veio só depois. Eu acho que é importante, e uma coisa que eu acho que não mencionei em outros vídeos, é que a pesquisa do Andrew, ela já começou na década de 90, nos anos 2000 ele continuou fazendo a pesquisa e entrevistando as pessoas para o livro. Então a gente tem aqui famílias e pessoas que quando ele fez a entrevista, às vezes os filhos já eram adultos. Então a gente tem diagnósticos que talvez tenham ocorrido na década de 70, de 80, de 90. E eu acho que essa é uma questão interessante para a gente observar, embora tenha também alguns casos de diagnósticos mais tardios, ali mais recentes, né, para a década de 90, dos anos 2000 também, mas muitos dos casos que ele vai mencionando no livro, eles são aí de um período um pouco mais antigo, vamos dizer assim, não tão recente. E eu acho que isso é importante da gente ver também, porque eu não tenho certeza se hoje, como a gente tem uma quantidade maior de informação e fala mais sobre diversidade, né, sobre identidades, eu não sei se de repente a gente não está tendo já uma mudança aí no corpo médico e até mesmo na consciência da sociedade, né? Mas dentro dessas histórias que ele conta, uma coisa que me chamou muito a atenção foi os relatos dos pais a respeito da postura dos profissionais de medicina no momento de dar essa informação para os pais, seja para uma mãe gestante, um pai, né, que a mulher estava gestando, quanto também para os casos de crianças que eram bebês e que veio o diagnóstico depois do nascimento ou durante ali, o primeiro ano, segundo ano. Os relatos, eles mencionam várias posturas, frases e situações que são completamente, na minha concepção, absurdas de um profissional da medicina ou de pessoas que estão inseridas ali naquele meio, né, de médicos, de enfermeiras. E chega a ser difícil, assim, da gente acreditar que alguém que trabalhe com a medicina seja capaz de falar esse tipo de coisa, sabe? E não sei se isso é um retrato de algo passado ou se ainda perdura essa realidade, sabe? Mas é algo que me chamou muito a atenção e que eu achei muito triste. Tem casos que são realmente abusivos, eu já vou até listar aqui algumas frases, algumas coisas que alguns médicos falaram, né, que os pais relatam, mas além desses casos absurdos, eu acho que fica a impressão também que há um certo despreparo da comunidade médica, desses médicos, para lidarem com essas pessoas. Como é uma situação que não é tão comum, às vezes ela realmente está fora da experiência desses médicos com quem os pais interagem nesse primeiro momento, né? Mas ainda assim, mesmo não sendo a sua especialidade, eu acho que o mínimo de tato, de sutileza, de respeito, né, é necessário para lidar com isso. E em muitos dos casos que os pais mencionam ali nos livros, eu acho que faltou totalmente, sabe, uma postura mais ética desses profissionais. Tem pais que relataram frases no seguinte sentido: um médico que foi dar o diagnóstico falou de uma mãe que não sabia, né, que o filho tinha nanismo, que descobriu logo depois do parto, e o médico foi falar para os pais e ele usou a seguinte frase: vocês deram à luz a um anão de circo. Outros médicos que deram recomendação para que a criança fosse internada, para que a criança fosse enviada para viver com uma trupe de anões na Flórida. Outro que deu o diagnóstico falando: sua bebê tem um negócio chamado acondroplasia. Sua bebê tem uma coisa chamada acondroplasia. Sabe? Isso não é jeito de se tratar com respeito, com dignidade, com uma coisa chamada acondroplasia. Eu fiquei muito chocada com essas mães que relataram isso. E isso, para além de ser um problema, a questão ética, né, de um médico falar com as pessoas com essa falta de respeito, isso também tem um outro impacto, porque imagina que a forma que a notícia é dada para esses pais, ela pode ter um impacto muito forte na maneira com que eles vão conseguir lidar com a situação, né? Porque é algo que às vezes é inesperado, que geralmente é inesperado para as pessoas. E aí a maneira com que essa notícia é recebida, ela pode ter um impacto bastante duradouro, né, no ânimo dos pais. O parto em si já é uma situação que envolve questões hormonais, um cansaço, né, o lidar com o diferente, toda essa fase de vulnerabilidade e receber a notícia de que o seu filho ele tem uma condição que talvez você não estivesse esperando
e ainda recebê-la de um jeito assim grosseiro é algo bastante difícil, né? Porque geralmente ali a gente vê pelos relatos que a ânsia desses pais é saber como que seria a vida, né? Desses filhos com essa condição, se eles vão ter que ser submetidos a cirurgias, que problemas que eles podem ter. É uma ânsia por saber se aqueles filhos vão ter uma vida boa, né? Se eles vão ser capazes de proporcionar para esses filhos uma vida de saúde, de felicidade, né? Plena. E aí lidar, né, nesse primeiro momento com alguém totalmente despreparado que não tem nem sensibilidade para conversar a respeito disso, agrava muito, né, essa situação, já que já é uma situação um pouco delicada. Essa noção, né, de que vai ser possível que você promover para o seu filho uma vida saudável, uma vida independente, ela é bastante importante para que os pais tenham segurança para cuidar desse filho, né? Então esse primeiro diagnóstico, quando ele vem assim desse jeito desajeitado, rude, grosseiro ou insensível, ele dificulta muito para os pais que eles consigam assumir uma postura mais segura em relação ao seu filho, né? E tem uma frase no livro que, nesse aspecto, que eu acho bastante interessante, que ele fala que pais envergonhados criam crianças desajeitadas. Né? Como que você vai passar para o seu filho para ele ter segurança, ter autoestima, se você próprio está apavorado com a situação e não consegue você mesmo ter segurança, né? Então, é uma situação que eu achei bastante grave, né? E que ela se repetiu ali em vários dos relatos das famílias, dos pais, que ele entrevistou, né, durante a pesquisa que ele fez. E tem uma parte do livro em que ele tem contato com o Michael N., que é um cirurgião ortopedista e que ele tem nanismo também. E aí ele conta um pouco da história, né, de que quando ele estava ingressando na faculdade de medicina, ele passou por várias situações pejorativas e por preconceito da classe médica, dos professores, das pessoas que iam entrevistá-lo para que ele entrasse, né, naquela universidade. E ele fala que no campo em que ele achava que as pessoas seriam mais compreensivas, elas foram mais intolerantes com ele. Alguns médicos, ele conta que disseram para ele que ele não poderia ser um médico também. Ele disse que alguns disseram que ele jamais ia conseguir o respeito dos pacientes, mas ele conseguiu, né? Ele concluiu a graduação, é um médico ortopedista e bastante conceituado se não me engano, do Hospital John Hopkins. Claro que, além desses casos aí que são complicados, dessa classe médica, dessa forma de lidar com a situação, tem também alguns outros relatos de médicos que mudam, né, que são completamente o oposto disso, que são extremamente dedicados e que é bastante interessante, sabe, daí de ler como que essas famílias interagiram, como elas dizem que esses profissionais de fato foram capazes de transformar a vida delas, passando essa segurança, direcionando os tratamentos, né? Eles mencionam o médico Steven Kopitz. Acima de tudo, tratava eles com bastante respeito, com dignidade e não como se fosse uma piada, ou com uma postura bastante respeitosa e bastante positiva. Seguindo ali as histórias que eram contadas, os relatos, eu fiquei pensando se essa postura, né, da classe médica que a gente observa, se ela é um reflexo também de uma postura da nossa sociedade. Embora, claro, não se justifique, porque justamente ali, nesse meio da medicina, era de se esperar que as pessoas fossem mais esclarecidas, né? Mas aparentemente a gente ainda tem muitas pessoas que, mesmo trabalhando com a medicina, ainda tem uma postura assim bastante preconceituosa, né, em relação ao nanismo. Eu acho que esse capítulo também tem alguns trechos que para mim também foram bastante chocantes em relação aos relatos de mães e de pais, a respeito da descoberta da condição, de como se sentiram no início. A maioria dos casos acaba relatando assim que foi construída uma história que segue para um caminho depois de admiração, de companheirismo, mas os relatos do início podem ser bastante pesados, assim, dos pais lidando com essa notícia, na maioria das vezes com tristeza, com pesar, com choque e com negação, sabe? Pelo menos no início, muitas das famílias retratam esse tipo de postura. Tem uma passagem ali do livro em que ele fala que a maneira com que as outras pessoas reagem a uma criança diferente acaba se tornando parte da forma com que essa criança vai interagir com o mundo. E isso, eu acho que nesse caso específico dos anões e do nanismo, é algo que pode ser mais pesado, né? Porque a gente tem um peso cultural, né, do nanismo que é muito diferente de outras espécies de deficiência ou de identidades que ele menciona aqui no restante do livro. E que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão do peso cultural, né? Mas nos relatos das famílias tem muitos aspectos que são chocantes. Tem umas partes que são bastante pesadas. Um relato de uma família que teve uma filha anã e que
que colocou essa filha para adoção, porque, de acordo com o relato dessa mãe, a filha mais velha que ela tinha era líder de torcida, e ela estava muito preocupada porque essa filha mais velha ia sofrer muito com a irmã Nan, porque a irmã Nan seria uma aberração. Então tem alguns relatos assim que são bastante pesados, sabe? Uma outra questão que também me chamou a atenção, mas que não é uma exclusividade dos casos de nanismo, em alguns casos do capítulo dos surdos e de outros capítulos ali que tem pra frente, essa situação também é retratada, é o fato dos casais se divorciarem com alguma frequência depois de terem um filho juntos, que tem algum tipo de diferença, né? E muito comumente, após o divórcio, basicamente todos os cuidados recaem sobre a mãe e a gente tem os pais aí dando as costas e não se envolvendo mais nos cuidados, né, e na paternidade ali em relação aos seus filhos, que é algo que gera uma solidão muito grande para a mãe, né, que fica ali sozinha, né, envolvida nessa empreitada, e aí a gente tem os pais simplesmente virando as costas e abortando, né. O aborto paterno é liberado e bastante comum. Um outro dado que é bastante interessante, e que eu não sei exatamente quais os critérios para essa pesquisa, como que ela é feita, mas ele menciona que há pesquisas que indicam que o grau de felicidade dos filhos, ou seja, das crianças, das pessoas que têm nanismo, dos anões, ele geralmente é maior do que o dos seus pais de estatura normal, que é algo que significa dizer que é emocionalmente mais difícil ser pai ou mãe de uma pessoa com nanismo do que ser efetivamente uma pessoa com nanismo, né? Aqui também a gente tem o debate em torno da questão de classificar ou não o nanismo como uma deficiência. Lá nos Estados Unidos, aparentemente por algum tempo existiam pessoas dentro da comunidade de pessoas pequenas da América que não queriam que fosse utilizada essa classificação como deficiência, mas aparentemente o que acabou prevalecendo é a concepção, né, de que realmente caracteriza uma deficiência, até para que, enfim, certas políticas fossem implementadas. Aparentemente ele relata que a postura atual, mesmo da comunidade ali, majoritariamente, né, é no sentido de que caracteriza sim uma deficiência. Como em muitos casos o que a gente tem é uma dificuldade das pessoas para acessar o mundo, né? Prateleiras, necessidade de certas adaptações para utilizar veículos, para acessar transporte público, enfim, uma necessidade de que o mundo seja, de certa forma, ajustado para o tamanho dessas pessoas. Mas nem tudo no mundo é adaptado para eles, né? E aí a gente tem alguns pais ali relatando que passam por essa dificuldade de escolher: será que eu devo fazer a minha casa toda adaptada para minha filha? Ela não vai encontrar um mundo adaptado. Será que não é melhor eu fazer com que a casa já seja um ambiente que emula um mundo em que ela vai ter que ir descobrindo os meios de alcançar, né, as coisas e os seus objetivos? O medo, né, de acabar sendo um pai e uma mãe super protetor, que nos casos de filhos que têm alguma diversidade acaba sendo uma tentação um pouco maior, né, uma vontade de proteger e tentar blindar essa criança, né, em relação ao mundo, com medo que ela vá sofrer quando tiver que encarar a realidade e o mundo lá fora. E nesse aspecto a gente tem ali um relato também de médicos falando que acaba sendo algo um pouco recorrente, que os pais infantilizem um pouco os filhos que têm nanismo, como, por exemplo, caindo na tentação de ficar usando um carrinho de bebê por mais tempo do que a idade que seria recomendada. E, enfim, tomando outras medidas que acabam infantilizando um pouco, né? E que acabam impactando de uma forma um pouco negativa, né, no desenvolvimento da autonomia desses filhos. Outra questão que é apresentada no livro, e que se assemelha um pouco com o debate dos surdos a respeito dos implantes cocleares, é a questão da intervenção para alongamentos ósseos. Esse é um tipo de tratamento que ele alonga, né, os ossos da criança, e que para que ele seja efetivo ele tem que ser realizado na fase da aceleração de crescimento da criança, que geralmente acontece entre 8 e 9 anos de idade. E basicamente o que é feito é anestesiar a criança, colocar na canela dela alguns parafusos, a cada 5 centímetros mais ou menos um parafuso de metal, né, nos ossos da perna, ali abaixo do joelho. E esses parafusos eles ficam salientes para fora da perna. E aí cada perna é quebrada em mais ou menos uns 10 locais. E aí eles fixam na parte de fora da perna umas braçadeiras para firmar, né, porque o osso está todo quebrado. E essas braçadeiras são fixadas nesses parafusos. Dentro de mais ou menos um mês, o osso começa a se fixar.
E aí, essa abraçadeira é ajustada para separar o osso novamente e para fazer com que vá alongando a perna da criança. E esse procedimento, ao longo de 2 anos, vai sendo repetido. O osso vai curando, quando ele está curando, vão esticando para alongar. E depois de fazer esse procedimento nas pernas, eles fazem também os braços. Então, o que a gente tem aqui é um tratamento que é bastante efetivo, porque geralmente chega a se ganhar cerca de 35 centímetros, então ele tem um resultado funcional e também estético, mas com o preço de que a criança tem o final da sua infância e praticamente toda a sua adolescência passando por esses procedimentos, por bastante dor, né? Um procedimento bastante dolorido de ficar quebrando ali o osso e com a fibra ali do corpo despedaçada. Então, existe ali uma tensão, né, entre os defensores desse tipo de tratamento e pessoas que se posicionam contrariamente a ele, por conta de todo o sofrimento que é infligido. E aí existe essa tensão que é bastante complexa, porque com 8, com 9 anos, né, a criança ainda não tem maturidade emocional, intelectual para tomar uma decisão, né? Então recai sobre os pais escolher se eles querem ou não sujeitar os filhos a esse tipo de tratamento. E aí existe essa tensão de pessoas que defendem o tratamento e pessoas que são contrárias a ele. A respeito de tensões, ele traz também a questão do avanço, né, dos conhecimentos genéticos e do impacto que isso teve em relação à achondroplasia. Como a condroplasia geralmente é uma mutação de um gene dominante, a gente tem uma situação que, caso 2 anões com achondroplasia tenham um filho juntos, existe 50% de chance dessa criança nascer com achondroplasia também, 25% de chance dela nascer com uma estatura normal, mas existe também 25% de chance de ela nascer com o que eles chamam de duplo dominante. E as crianças que são duplo dominante morrem sempre na primeira infância. Então, a partir do momento que se descobriu qual que era o gene da achondroplasia, possibilitou-se que já na gestação se identificassem duplos dominantes e daí viabiliza, né, a interrupção da gestação nessas situações. Mas a descoberta do gene da achondroplasia acaba fazendo também com que seja possível que se interrompa a gestação de crianças que tenham achondroplasia, mas que não sejam duplos dominantes, né? Ou seja, sejam apenas anões e que poderiam ter uma vida normal, viável, mas surge esse debate de eugenia ali, né, a respeito dessa possibilidade desse conhecimento científico. Aí também não desconheço quais foram os métodos, mas ele traz uns dados de pesquisa que dizem que 1/4 das pessoas entrevistadas afirmam que se descobrissem que estavam esperando uma criança com achondroplasia, abortariam. E dentre médicos, né, considerando só a classe médica, a pesquisa que foi feita ali no recorte, né, de pesquisa, 50% dos médicos disseram que fariam sim um aborto caso descobrissem. Historicamente, a gente tem uma questão ali que é retratada no livro que também eu acho que ajuda a explicar um pouco um certo imaginário coletivo que talvez ainda perdure. Ele fala um pouco ali que dos tempos medievais até o século XVIII, mais ou menos, existia um imaginário de que os nascimentos de crianças anãs, que eram chamados inclusive de nascimentos monstruosos, atribuía-se a culpa desses nascimentos à mãe, dizendo que esses nascimentos eram causados por conta de desejos lascivos da mãe que não tinham sido realizados. Então se culpava as mulheres dizendo que elas supostamente teriam desejos obscenos e que esses desejos obscenos teriam causado esses nascimentos. Esse ideário é referido como imaginacionismo. Embora ele tenha sido totalmente superado cientificamente, né, ele questiona se ainda não tem resquícios, né, de uma questão de culpa, né, por conta do nascimento de uma criança com achondroplasia ou com algum tipo de nanismo diverso. E é algo que os médicos relatam que é bastante comum, que os pais se perguntem, a gente fez alguma coisa errado? O que eu poderia ter feito para evitar? Então, ele questiona ali, né, se esse tipo de pensamento se esse tipo de pensamento não é um resquício aí desse imaginacionismo na nossa sociedade. Ainda falando de uma perspectiva histórica, tem uma outra questão interessante que ele menciona, que é um apagamento e um menosprezo, né, que é dado para essas pessoas. Ele menciona que houve uma descoberta de esqueletos que pareciam ser de pessoas anãs e que tinham sido encontrados na Indonésia, na Ilha das Flores. E embora tenha vários indícios ali de uma sociedade bastante evoluída, as notícias que eram veiculadas na mídia a respeito tinham um tom de desprezo muito forte, falando que era uma espécie humana, mas depois referindo-se a essa espécie como criaturas, né, quando falava da estatura. Então existe esse preconceito mesmo, né, essa forma de retratar essas pessoas
de maneira inferiorizada. Mesmo hoje, né, ele retrata também ali no livro a questão dos povos Aká, Efé e Mbuti da África Central, que em geral não crescem mais do que 1,5 metro e que geralmente se utiliza a palavra pigmeu para se referir a eles, que é uma forma pejorativa de se referir a esses povos e é considerada um insulto, mas insulto na verdade é uma das coisas mais suaves a que esses povos estão sujeitos, porque existe uma questão ali muito forte de que eles são muitas vezes escravizados, obrigados a trabalhar até a morte, alvos de tentativa de genocídio, e se tem notícia até de que eles foram canibalizados por agressores na busca de poderes mágicos que supostamente adviriam desse tipo de agressão. Tem uma história ali que é mencionada da Beth, que é a mãe que teve uma filha com acondroplasia e que ela se interessou por pesquisar e escrever sobre figuras históricas, né, que possam ter sido pessoas pequenas. E ela escreveu um livro com o papel de pessoas pequenas que tenham influenciado desde o Egito dinástico e da Grécia Antiga até os dias atuais. Mas ela menciona que grande parte dessa história, dessa narrativa, ela envolve violência, envolve maus tratos, porque muitas vezes esses corpos que são considerados incomuns ao longo da história foram considerados como se fossem fruto do pecado, como um presságio dos deuses, como base para o riso, para a caridade ou mesmo para o castigo. E nessa perspectiva histórica, a gente entra numa outra questão que é bastante mencionada ali no livro, que é o problema da retratação cultural, mesmo nos dias atuais, né, dos anões, das pessoas com nanismo. Porque a gente tem essa questão de que dentro do imaginário social acaba que o anão é retratado como uma figura caricata, engraçada. O livro faz menção, inclusive, ao próprio Woody Allen, que teria dito um dia que anão seria uma das palavras mais engraçadas do idioma inglês. O próprio Andrew, ele conta que quando ele conversava com seus amigos e com as pessoas que ele conhecia a respeito do livro que ele estava escrevendo, quando ele mencionava surdez, síndrome de Down, enfim, as outras temáticas que ele aborda ali no livro, geralmente as pessoas silenciavam e ouviam com uma certa solenidade, né, com muito respeito. Mas que todas as vezes que ele falava do nanismo, dos anões, ele não observava essa mesma reação e às vezes as pessoas riam, os amigos dele achavam engraçado ele contando a história que ele conta que quando estava, acho que na semana da convenção lá de pessoas pequenas da América, ele estava hospedado no mesmo hotel que a maioria das pessoas estavam, né, que era onde era realizada a convenção, e que houve uma ameaça de bomba no hotel. E isso foi de manhã cedo. E no dia anterior tinha acontecido uma grande festa, então todo mundo tinha ido pra essa festa, bebido um monte. E aí surgiu essa ameaça de bomba, eles tiveram que evacuar bem rápido o hotel, e aí todo mundo foi pra frente do hotel. Então tinha aquela cena de vários anões de ressaca, né, porque tinha ido a uma festa na noite anterior, e que só o fato dele mencionar isso já era motivo pra risada de várias das pessoas que ele contava a história, que achavam engraçado só cogitar vários anões reunidos de ressaca e achavam que isso, por alguma razão, era uma cena engraçada. E ele disse que quando ele percebeu isso ressoou de uma maneira muito profunda nele, porque o Andrew é um homem gay, e ele ficou pensando que até pouco tempo atrás eles poderiam ter esse tipo de deboche semelhante em relação à condição dele de homossexualidade, né? Ele disse que se viu um pouco ali, pensando que até pouco tempo atrás muitas pessoas achariam engraçadíssimo imaginar um monte de gay de ressaca todos reunidos na frente de um hotel. E que isso já estaria sendo superado, mas ele refletiu que a homossexualidade ele conseguia esconder, enquanto um anão, né, a aparência, você não pode esconder. E daí ele ficou refletindo sobre como é pesado isso de a sua forma física ser motivo de piada. E como ser percebido na sua própria essência, na sua própria existência como algo cômico, engraçado, pode ser um fardo bastante pesado para se carregar, né? E essa é uma questão cultural, né? A imagem do anão ainda é muito vinculada a shows, muitos lugares que tinham competição de arremesso de anões, e também bastante explorada na pornografia, né? A questão dos arremessos de anões, ele até menciona ali a situação legal nos Estados Unidos, na época ali que ele estava publicando o livro, tinha feito as pesquisas, o arremesso de anões ele era proibido na França, em alguns estados nos Estados Unidos, mas mesmo nos estados que eram proibidos, como por exemplo Nova York, em que a proibição aconteceu no ano de 1990, ainda foi necessário várias intervenções policiais e ações, porque eventualmente acontecia de uma taberna estar realizando um arremesso de anões. Tem ali o caso de um boliche de anões que estava previsto para acontecer também em um bar. Um outro caso assim, bastante emblemático aconteceu no ano de 2005,
já com a proibição, mas uma investigação da Comissão de Valores Imobiliários se descobriu que um dos corretores lá tinha uma despedida de solteiro e uma festa luxuosa, que se gastou US$ 160 mil, e que havia sido contratado aí um show que tinha sido promovido aí um arremesso de anões nessa despedida de solteiro, e acabou sendo uma questão maior porque tinha sido pago lá por uma corretora de investimentos, né? Então virou uma questão ainda maior. E aí existe a discussão de se deveriam proibir ou não, porque existem algumas pessoas que defendem que se o anão quer participar é uma forma dele ganhar dinheiro, que se ele quer ser arremessado ele tem que ser livre para poder escolher isso, né? E o próprio livro ele vai falando de como é uma questão bastante complicada, porque existe um impacto, inclusive físico, né, no esqueleto, na integridade física desses anões, mesmo que eles escolham participar disso, e porque acaba sendo um ato que desumaniza, né, o indivíduo. Eu acho interessante pensar que esse tipo de prática ele não impacta só naquele anão que aceitou ser arremessado, que lucrou com isso eventualmente, mas ele vai impactar, querendo ou não, em todas as outras pessoas anãs. Ele impacta, né, nessa percepção pública de que são subhumanos e acaba perpetuando esse clima de ridicularização que já existe, né, e que muitas pessoas lutam para que seja superado. Fiquei pensando ali, achei interessante como quando ele traz as falas das pessoas que são contrárias à liberação do arremesso de anões, que se a gente fosse comparar e colocar, sei lá, arremesso de mulheres, ou arremesso de cães, será que a gente se sentiria bem com isso? Eu achei que é uma reflexão bastante interessante para se fazer. De cães, obviamente, acaba sendo diferente porque não tem aí a capacidade de anuência, né, que um ser humano tem. Mas eu vejo como uma prática que é bastante degradante. E aí eles trazem também debates a respeito da participação de anões em certos papéis no cinema, na TV ou até em shows, espetáculos que existem que colocam eles numa situação ridicularizada. E aí vários anões que são atores ali, eles mencionam que infelizmente eles não têm muitos papéis sendo escritos para eles que sejam diferentes disso. Então eles acabam aceitando para ter trabalho para fazer. Com raríssimas exceções, aí, como por exemplo o Peter Dinklage, né, que é um ator que fez bastante sucesso e que ganhou Emmy, inclusive, né, com raras exceções, a maioria dos papéis que são escritos para anões são estereotipados e reproduzem esse paradigma de ridicularização, infelizmente, né? E reproduzem esse folclore bastante cruel, né, que existe em volta do nanismo. Com relação às histórias ali das pessoas que são apresentadas pra gente, existe meio que um relato que eu acho que se repete, que é a parte da dificuldade da fase da adolescência, né? A maioria ali dos jovens e das pessoas que ele entrevistou acabou relatando isso, que a fase em que eles viram mais dificuldade da adolescência, seja por sofrerem alguma exclusão dos amigos, que agora não são mais amigos, e também pela dificuldade ali por começar a ter esse interesse romântico, né? E às vezes terem dificuldades para se relacionar com outras pessoas. E a adolescência, de acordo com os dados que ele traz no livro, acaba sendo o momento da vida em que os graus de depressão são elevados, né? Acaba existindo um número maior de pessoas pequenas com depressão e aumenta os graus de baixa autoestima. E aqui também existe uma diferença entre os filhos de pessoas pequenas, né, e os filhos de pais com estatura normal. O grau de depressão é novamente elevado entre os filhos de pais com estatura normal, né, que é colocado ali como uma possibilidade de que pais que compartilhem dessa identidade, né, que sejam também anões, eles têm uma capacidade maior de empatia, de sensibilidade, de compreensão, ou eles proporcionem para os filhos uma ideia melhor de normalidade, de autoaceitação e de autoestima. E reflete novamente, né, que crescer com uma diferença de identidade vertical geralmente é mais difícil. Dentro dessas histórias eu gostei muito de uma passagem que ele conta da Martha Undercover. Ela é uma anã e ela relatou que ela criou um próprio sistema que é seguro e que é fácil de usar para se defender de pessoas que sejam inconvenientes e que façam comentários ou que olhem de maneira esquisita ou que sejam preconceituosas de alguma forma, ofensivas de alguma forma com relação a ela. E ela disse que essa forma ela andava com uns cartõezinhos. E na parte da frente do cartão ela escrevia: sim, eu notei seu comportamento em relação a mim. No verso do cartãozinho estava escrito o seguinte: creio que você provavelmente não pretende causar nenhum dano com suas ações e comentários, porém eles causaram mal e não foram apreciados. Se você quiser saber mais sobre indivíduos com nanismo, por favor, visite o site. E eu achei muito legal essa forma dela lidar, porque eu realmente acredito que a maior parte das indelicadezas, das grosserias, das ofensas, elas acabam vindo de um lugar de ignorância real, assim, na mais pura concepção dessa palavra. Quando a gente
conhece melhor, tem mais contato, a gente vai se despindo de certos preconceitos. A gente cresce, né? E a gente alimenta o nosso próprio imaginário em uma cultura que já está estabelecida, que já os coloca numa posição de comédia ou de aberração. E para a gente superar esses paradigmas, a gente precisa desconstruir isso. E a desconstrução, ela vem do conhecimento. Então, essa ação dela de entregar um cartãozinho e de mostrar a cara, eu notei que você tá me olhando de um jeito esquisito, que você fez um comentário a meu respeito que não é legal. E isso não é bem recebido, isso não é tolerável mais. E se você quiser conhecer mais sobre pessoas que têm nanismo, entre aqui no site que você vai descobrir informações e quem sabe você consegue superar, né? E não reproduzir mais esse tipo de comportamento. Eu acho que isso pode se aplicar a muitos tipos de preconceito, de formas agressivas que a gente usa na nossa comunicação, na nossa sociedade, né? E posturas agressivas, posturas que reproduzem preconceito, machismo, racismo. E é muito comum a gente ouvir de algumas pessoas hoje que dizem que o mundo tá chato, né? O mundo tá chato, a gente não pode falar mais nada. E toda vez que eu ouço isso, eu fico pensando, né, que toda vez que você achou o mundo chato, talvez tenha sido uma oportunidade para você crescer, para você aprender, conhecer alguém diferente, aprender a respeitar uma diferença, aprender que mesmo que você não seja uma pessoa preconceituosa, às vezes as coisas que a gente fala magoam um outro, mesmo que não seja a nossa intenção. E aí, ao invés de você crescer com essa possibilidade de aprender a não reproduzir mais palavras que magoam, palavras que ferem, pensamentos que são opressores de alguma forma, ao invés de você aprender e crescer com isso, você escolheu se defender e dizer: eu não sou preconceituoso, o mundo aqui tá chato, ou eu sou assim mesmo, o mundo aqui tá chato, sabe? Eu sempre acho muito triste quando alguém adota essa postura de se armar contra. É dolorido, né? A gente desconstruir, repensar as coisas que às vezes já são muito sólidas pra gente, mas pode ser bastante enriquecedor, bastante gratificante a gente aprender, né, com a vivência das outras pessoas, né, com as dores das outras pessoas. E pra finalizar, eu separei aqui alguns trechinhos e algumas coisas que são de histórias específicas que eu achei que são bastante legais. Uma delas é uma frase da Linda Hunt, em que ela fala que o nanismo, afinal, não é como câncer ou uma doença cardíaca. Não é fatal e nem mesmo é uma doença. Ele é físico, penoso e inescapável. Você não o supera. Ele é você. Mas você não é ele. E isso é uma distinção importante. E por fim, a gente tem a história da Kiki, que é a história que eu mais gostei. É a história que ele usa para finalizar o capítulo, mas é uma história que eu achei bastante comovente. E novamente a gente volta naquela ideia de que talvez a mãe da Kiki, se tivesse tido uma oportunidade, não teria escolhido esse caminho, mas ao mesmo tempo esse caminho trouxe para ela a Kiki. O nanismo da Kiki, ele é chamado de displasia de Kniest. Não sei se é assim que se fala, mas é uma forma bastante rara de nanismo. Ele causa não só baixa estatura, mas uma série de outras características físicas que afetam bastante a saúde. E de todas as formas que ele foi mencionando ali no livro, eu achei que realmente é uma das mais complexas, que aparentam limitar mais a vida e que tornam a vida da Kiki mais vulnerável, sabe? A descrição da Kiki eu achei uma das mais impressionantes no livro e eu vou compartilhá-la com vocês para vocês tentarem imaginar ali como que é essa pessoinha. Essa espécie de nanismo que a Kiki tem, ela causa não só a estatura diminuta, como também inchaço nas articulações, nariz achatado, miopia severa, perda auditiva, distorções de todas as outras áreas do corpo em que cartilagens desempenham um papel importante. Então, é uma descrição bastante impressionante, né, que na minha concepção, ao ler esse primeiro parágrafo, né, que fala sobre a Kiki, sobre a condição dela, eu imaginei, assim, e montei uma figura bastante frágil, bastante vulnerável. Mas quando ela vai contando a história da Kiki, a Kiki é uma criança extremamente segura de si. Enfim, ela e a mãe enfrentam muitas dificuldades porque ela teve que passar por várias cirurgias, ela tem vários tratamentos, ela vai a ortopedistas, ela tem que fazer fisioterapias. Então, é uma vida permeada por esse contato constante com médicos e com tratamentos. Mas ela frequenta a escola, ela tem uma autoestima incrível. Ela conta, né, que o diagnóstico realmente causou bastante abalo para eles, mas que depois ela encarou isso e ela até menciona que ela costumava correr, a mãe da Kiki, né, e que um dia disseram para ela que se ela sorrisse enquanto corria, a dor passava. E aí ela começou a sorrir e correr e achou que funcionava. E ela disse que ela tentou encarar todas as dificuldades com a Kiki da mesma maneira, tentou encarar sorrindo para ver se a dor passava.
E ela descreve a filha de uma maneira bastante apaixonada e conta das situações da personalidade da Kiki, mostrando uma menina que realmente é bastante segura de si, bastante forte. E aí tem ela descrevendo a filha como uma menina muito corajosa. Ela é mais corajosa do que eu. E ela conta que passou por um divórcio e que a filha, enfim, ela continuou com a guarda da filha e elas passaram por várias situações, várias cirurgias, mas aqui que tem uma vida de ir à escola, de ser uma criança que, embora tenha todo esse cenário que ela precisa, que embora tenha que passar por esses tratamentos, é uma criança que briga com o irmão como qualquer outra. E a mãe da Kiki, ela foi diagnosticada com câncer de mama. E aí ela teve que passar por sessões de quimioterapia. E ela conta que a Kiki daí ajudava a cuidar dela, que levava a toalha molhada para ela quando ela estava se sentindo mal, enjoada. E que assim que ela foi diagnosticada, né, ela conta que o filho mais velho, ele ficou bastante abalado, mas que a Kiki não se abalou e que ela disse que a mãe dela sempre ia com ela no médico e que agora ela ia no médico com a mãe dela. E aí ela chegou no momento que ela teve que raspar o cabelo, né, por conta da quimioterapia. E aí a Kiki disse que ia raspar o cabelo, que ela não precisava se preocupar, que a Kiki ia fazer isso pra ela. E a Kiki raspou o cabelo da mãe. E logo após raspar o cabelo da mãe, ela disse que ela ia raspar o próprio cabelo também. E a mãe disse, não, pelo amor de Deus, você não precisa fazer isso, filho, não quero que você faça. E ela foi lá, ela tava resoluta e raspou o próprio cabelo. E aí eu vou ler pra vocês o que a Kiki contou pro Andrew, pra vocês entenderem quem é essa criança. Minha mãe se envolveu tanto com minha cirurgia, disse ela. Espero que isso não tenha causado câncer. Como eu passei tanto tempo me sentindo diferente, eu sei que isso é difícil. Então eu queria que minha mãe também tivesse alguém e não fosse diferente sozinha. E a história daqui que encerra esse capítulo, e enquanto eu estava lendo sobre ela, eu fiquei pensando como existem muitas situações da vida que fogem do nosso controle. Mas eu acho que a nossa maior dificuldade para lidar com essas circunstâncias imprevisíveis é a nossa própria ignorância a respeito das condições e das coisas que a gente vai ter que encarar, né, quando a gente não estava preparado para elas. Eu não tô aqui querendo dizer que é fácil passar por tudo isso, ter um filho que talvez precise de intervenções cirúrgicas e de tratamentos e de adaptações. Eu não tô falando de ser fácil, porque sim, existem dificuldades materiais e dificuldades emocionais que essas circunstâncias acabam trazendo pra gente, né? Mas essa situação de apreensão, de insegurança, de não saber o que fazer em muitos momentos, eu acho que ela é inerente a essa vontade e assumir esse compromisso que é cuidar e criar outro ser humano. Mas quanto mais eu vou lendo sobre esse livro, mais eu fico pensando sobre como essas circunstâncias elas podem ser, sim, uma possibilidade de aprender mais, sabe, sobre aceitação, sobre tolerância, sobre generosidade, sobre amor, sobre a nossa capacidade de amar de maneiras que às vezes a gente nem imagina que seria possível. E eu acho que isso está ligado a algo muito delicado da nossa natureza humana e que para a gente se conectar com isso, talvez a gente precisa se colocar em uma certa posição de vulnerabilidade, de empatia para alcançar isso. Não sei, posso estar errado também. Mas enfim, eu, como todos os outros, adorei esse capítulo. Acho que é um livro que ele vai... A cada capítulo que eu leio, eu tenho a sensação de que é melhor do que o anterior. E a gente vai seguir resenhando aí os próximos capítulos, mas por hoje é só. Então a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!